Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, os nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é nosso convidado especial. Fique conosco. Todos nos perguntamos acerca da existência de Deus. Nos perguntamos como Ele age em relação aos nossos pecados, nossos equívocos. Será que Deus se ocupa mesmo de nós? E será que Deus perdoa mesmo? As respostas a estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje, por isso, não perca. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Dia destes, a nação brasileira assistiu a uma exibição televisiva de luta corporal por uma certa categoria em disputa. Perplexa, viu um dos contendores por quem a torcida era grande, já que de certa forma representante da nossa nacionalidade, ferir-se e, por fim, perder o tão esperado combate. A frustração abateu-se sobre os aficionados daquela categoria de esporte, assim definido, ainda que duvidoso se possa considerar uma luta corporal com tamanha violência como esportiva. A questão que se deseja refletir aqui não é esta, e sim o que ela representa. Os ídolos, de maneira geral, são espelhos para os que neles depositam suas convicções. Eles representam o braço executor, a força dinamizadora das vontades, desejos e realizações dos que os idolatram. As lutas de hoje, travadas nos ringues, não são diferentes daquelas que a história lastimavelmente registrou nos circos de Roma. O caráter é o mesmo, só a dinâmica é diferente. As motivações para tais espetáculos não são os de ideal superior. Enquanto o mundo clama por paz, observa-se que essas lutas fazem com que este ideal fique cada vez mais distante de ser alcançado. É de se perguntar, nós empregamos todo o tempo que envolve uma luta para a conquista da paz? Se reunirmos todas as pessoas do planeta que disponibilizaram seu tempo para assistir, promover ou apoiar um espetáculo como é o das lutas em favor da paz, quanto poderia ser realizado? Se empregados todos os recursos financeiros envolvidos com patrocínios, recursos televisivos, tecnologia disponível, audiência, interesse na causa, quanto poderia ser feito na busca do bem? Observamos a violência todos os dias em felicitar o lar do pai provedor, do filho trabalhador, do companheiro querido e ainda se aplaudem espetáculos deploráveis como são as lutas destas categorias ditas esportivas. O planeta Terra vive momentos muito difíceis, onde a conquista da paz se faz necessária e em caráter de urgência. Os espíritos que para aqui convergimos, neste ambiente de dores atrozes, não podemos ser coniventes com demonstrações de violência, mesmo e principalmente aquelas que chegam com os apelos disfarçados de esportes produzidos nas arenas internacionais. O que é visto é imitado. Se há violência, ela também será imitada logo ali. Todos perdemos com isso, ninguém ganha. Os espíritos que vivemos na psicosfera do planeta Terra somos naturalmente violentos. Importa que os exemplos sejam os de pacificação. Por maiores sejam os esforços pacificadores, ainda a violência vai se demorar no planeta. Por isso, a paz pede permissão para ficar. Ela é possível. Vi de exemplo digno dado pelo notável líder pacificador africano Nelson Mandela, recém-retornado à pátria espiritual.
recordemos a expressão magna do Cristo: se alguém vos bater na face, apresentai a outra. A luta que se espera que travemos no tatame da vida é com nossas imperfeições para vencê-la. Faz sentido isso para você? Pensemos nisso. Assista agora à entrevista com o tema Deus perdoa mesmo? Confira a resposta. Olá, que bom que estamos juntos, bom que você está conosco. Começa agora o nosso quadro de entrevistas ou bate-papo, que recebe mais uma vez a presença que muito nos honra, muito nos traz alegria, pela sua profundidade, pela sua densidade e, sobretudo, pela seriedade com que, ao longo desses 47 anos, Carlos Augusto de São José tem tratado a divulgação e o estudo do Espiritismo. Seu Carlos Augusto. Obrigado. Seja bem-vindo novamente. Com prazer. E o tema de hoje, seu Carlos Augusto, Deus perdoa mesmo? Nós sabemos que há cerca de 12 milhões segundo o censo do IBGE, pessoas sem religião em nosso país. Por outro lado, algumas religiões que o senhor considera dogmáticas e dominantes, né, do nosso movimento cristão atual, pregam, uma delas, que a salvação do indivíduo se faz pela simples confissão dos seus pecados. E outra delas, que pela simples declaração da sua fé. Como entender, seu Carlos Augusto, o nível dessas colocações e o que o Evangelho nos diz a respeito? Não chega a ser muito difícil dar as explicações devidas. Basta nos lembrar que quando Jesus esteve em Cesareia de Filipe, no norte da Galileia, ali junto com a fronteira da Síria, naqueles instantes em que ele descansava e dialogava com os apóstolos, com os discípulos, ele nos passou ensinamentos sublimes, que ainda hoje aí estão a emocionar nossas almas. Mas, entre outras coisas, ele nos disse uma frase que é lapidar: a cada um segundo as suas obras. Ele quis dizer o quê? Que dependendo das nossas obras é que vai variar a qualidade dos nossos merecimentos, inquestionavelmente. E nós avançamos com o Cristo naqueles momentos em que ele iniciava o seu labor divino entre os homens, quando ele nos deu uma das mais belas poesias, que é o Sermão do Monte, ele que é o vate celestial que aprendemos a amar. E então, num determinado momento, ele verberou contra os crimes humanos. Ele repreendeu aquela imensa multidão que o ouvia, entre outras coisas, dizendo que se o nosso olho for motivo de escândalo, que nós devemos arrancá-lo. Que se a nossa mão for instrumento de crimes, que nós devemos cortá-la. Porque melhor fica se nós entrarmos no reino dos céus sem olho e sem mão, do que penetrarmos de corpo inteiro no inferno, onde há choro e ranger de dente. Não há dúvida nenhuma quanto à nossa preferência, né? Mas, então, entre outras coisas, ele, então, conclui dizendo que daqui nós não sairíamos até pagar o último ceitil. O que significa dizer que não há o perdão em caráter absoluto. Ele tem uma certa relatividade. Paulo, o apóstolo, nós sabemos, foi o melhor intérprete das ideias, dos princípios cristãos nos primeiros séculos do cristianismo. E ele, quando escreveu aos habitantes da Galácia, né, a sua carta aos Gálatas, e que estavam ali tumultuando a vida do templo nascente, ele os repreende dizendo: não zombem da justiça de Deus, porque de Deus ninguém esconde coisa absolutamente nenhuma, porque o que vocês semearem, vocês obrigatoriamente vão colher. Está lá claramente na carta aos Gálatas. E ele insiste: praticai o bem, tanto quanto necessário for. Não se desvie desse roteiro, porque Deus está atento às nossas atitudes. Vejam, o Cristo deu ênfase às obras tanto quanto o grande apóstolo. E Tiago culminaria nessa primeira questão, a minha resposta, quando ele repreende aqueles cristãos da época que já acreditavam no arrependimento, na graça para serem salvos. E ele então retruca dizendo: como? De que adianta só falar se não houver obras? É preciso que nós nos movimentemos do bem ajudando aqueles que sofrem. Então, vocês me mostram a fé sem as obras, mas eu com as minhas obras mostro para vocês a minha fé.
Então, senhor Carlos, isso é bem interessante, né? Voltando àquela fala de Jesus, que nós não não entraríamos no reino dos céus sem que pagássemos ceitil por ceitil as nossas dívidas. Como é que isso se faz na prática? Do que é que ele está falando exatamente? Há pessoas que vivem uma existência muito curta. Alguns que erram e não têm tempo para se ajustar. Como é que eles vão pagar essas dívidas aí? É interessante. Como cristãos, nós temos que ter obrigatoriamente o discernimento para entender que Jesus não foi contraditório. Ele, a luz do mundo, o caminho da verdade e da vida, o Salvador prometido, o Messias tão esperado, não poderia ser contraditório. Então reconheçamos que ele verdadeiramente disse: os teus pecados estão perdoados. Mormente para aquele pobre paralítico lá no tanque de Betesda, né? O tanque dos milagres lá no norte de Jerusalém. Mas não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Jesus deixou claro que estava havendo ali um perdão relativo, como nós dissemos anteriormente, e não absoluto. Porque quando ele disse não peques mais para que coisas piores não te aconteçam, ele quis deixar claro que se houver reincidência no erro, o resultado desses novos erros vão se somar aos erros anteriores. E a pena tornar-se-á, obviamente, bem mais difícil de ser suportada. Entendi. E como é que a pessoa pode, então, pagar essa dívida? Numa nova existência, é isso? Sim. Não há como recusar o princípio da reencarnação. Porque, do contrário, tudo que nós dissermos do ponto de vista religioso tornar-se-á inaceitável, porque hoje as ciências mostram a mancheias que há lógica, há princípios matemáticos no universo, em tudo que se manifesta na vida. Portanto, os problemas que surgem, as diferenças que aparecem, as dores que nos perturbam, obrigatoriamente tem que ter uma causa anterior, se não nessa, mas nas vidas anteriores. Aliás, Freud já dizia isso, né? Que todos os nossos sofrimentos têm que ter uma causa, basta procurá-la. Se nós não encontramos agora, certamente vamos ter que encontrar no nosso universozinho miúdo de outras vidas. Então, o senhor está falando, naturalmente, da lei de ação e reação, segundo o Espiritismo, Isso. ou do karma. Isso. Né? Nós gostaríamos de entrar um pouquinho mais nesse tema do karma, entender um pouquinho mais com profundidade e saber se existem referências a respeito desse assunto nos próprios evangelhos ou lá no Antigo Testamento. Mas isso depois do nosso intervalo. Com certeza. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Deus perdoa mesmo? Confira. Estamos de volta e estamos falando sobre Deus perdoa mesmo? Seu Carlos Augusto, às vezes dá a sensação, quando a gente fala de reencarnar para ir quitando os nossos débitos, avançando, que isso representa uma punição. Há muita gente que considera a reencarnação como uma punição de Deus e não como um perdão. O senhor vê isso dessa forma? Exatamente, é o que a doutrina espírita nos ensina. Porque se nós não tivéssemos a reencarnação, que destino nós seríamos submetidos que não fosse invariavelmente o inferno? Ora, se a nossa destinação se faz na busca de um porto glorioso, que seria a felicidade plena, como todos nós ambicionamos, embora ainda não tenhamos conseguido, a reencarnação funciona exatamente como esse mecanismo de perdão, da bondade, da misericórdia de Deus, para que a gente possa quitar esses males e se tornar melhor. Exatamente como fazem as leis humanas. Isso seria interessante. Como que a lei humana faz? Que a gente possa até compreender o mecanismo de funcionamento. As leis humanas, praticamente em todos os países democráticos, prevêem uma série de concessões, mas não prescinde da pena. Como diria o grande Franz von Liszt, o jurisconsulto alemão, que no meado do século passado nos disse que a sociedade, para se organizar, ela não pode abrir mão da pena, mas também não pode abrir mão do perdão relativo. E a gente vê o induto, por exemplo, o induto do Natal. Quando a gente pega o dicionário, etimologicamente, induto quer dizer clemência, perdão, mas é relativo, porque ele volta para a cela. Existem outras formas de perdão nas leis humanas que, a rigor, refletem palidamente as leis de Deus. Como, por exemplo, a progressão das penas, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, não é mesmo? O interno
está na penitenciária, trabalhando 3 dias, ele reduz 1 da pena. A liberdade condicional, ou seja, ele tem bom comportamento, ele sai da prisão e o dirigente diz, ó, vá e não erre mais, porque senão você volta e fica pior. Exatamente reproduzindo o sentimento que o Cristo nos deixou. Não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Então, o senhor está dizendo que a justiça de Deus é toda permeada de muita misericórdia? Sim, totalmente. No Antigo Testamento, senhor Carlos Augusto, há alguma referência sobre essa ideia de karma, de lei de causa e efeito? Não, não há. Porque o Antigo Testamento é o Código Penal da morte. Os livros de Moisés, em momento nenhum, falam no perdão. Não há perdão para Moisés e para os antigos. Quem tratou dessa questão foi exatamente a palavra dos céus, quando lá no Monte Sinai deu as 2 pedras com o decálogo, os 10 mandamentos. Já no primeiro mandamento está lá escrito, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da escravidão no norte da África, do Egito. Eu insisto para que não façam imagem nem que está em cima nos céus, nem que esteja embaixo na terra, mas sou também o Pai misericordioso, que quando precisa pune os pecados dos pais, na 3ª e na 4ª geração. Veja, se nós considerarmos uma geração de 20 anos, é exatamente quando nós voltamos, como nos diz a doutrina espírita, em média 60 a 80 anos, consideramos cada geração um período de 20 anos. Opa, senhor Carlos, vamos aprofundar essa questão, porque algumas traduções do Antigo Testamento falam que a punição se daria até a 3ª geração. O senhor disse que ela se dá na 3ª. Como é que fica? Essa questão é delicada. O texto original, como está comprovado, diz na 3ª e na 4ª. Quando eles mudaram a contração para a preposição até, eles tornaram a justiça de Deus monstruosa, arbitrária, até sádica. Por quê? Porque os filhos, os netos e os bisnetos vão pagar os pecados que o pai cometeu. Você aceitaria pagar os pecados de seu pai, do seu avô? Ninguém aceita. Eu pergunto até aos defensores desse princípio errôneo, dogmático, se eles aceitariam. Eu duvido que alguém aceite pagar pelos pecados de seus pais, dos seus avós, consequentemente. Isso, repito, torna a lei de Deus arbitrária, confusa, incompreensível e inaceitável mesmo. Porque assim, se Deus vai se afigurar aos nossos olhos, como aquele pai, de uma certa maneira, até meio sádico mesmo, perverso, que dá medalhas condecorativas para uns e chagas para outros. Que dá riqueza e saúde para uns e miséria, sofrimento e dores para outros. Ok. E no Novo Testamento, senhor Carlos, com Jesus, há provas, há referências, há evidências dessa ideia do karma? Há muitas, inclusive aquela que é do conhecimento clássico, né? Que quando Jesus estava sendo preso lá no Getsemane, e que então chega a turba de milicianos sob a orientação de Caifás e Anás, e que culminaria no drama da crucificação, Pedro, revoltado humanamente, concebe-se, saca da espada e corta a orelha de Malco, que chefiava a expedição militar. E o que Jesus faz? Ele contém Pedro e diz, não faça isso, porque quem com a espada mata, será morto. Quem fizer perecer pela espada ou ferir, pela espada perecerá ou será ferido. Vejam, Pedro era o escolhido de Jesus para chefiar, liderar a comunidade cristã que se formava. Jesus poderia, inclusive, aboná-lo naquele instante, até porque a atitude dele não era uma atitude de interesse pessoal, mas a defesa do próprio Senhor. Mas acontece que nenhuma atitude tem a sanção da justiça de Deus quando se volta para a violência. Foi por isso que Jesus, então, o conteve. Você é o meu eleito, Pedro, mas não faça bobagem. Não cometa esse tipo de arbitrariedade. Nós, quando pesquisamos mais detidamente o Apocalipse, nós vamos encontrar lá no capítulo 13 uma afirmação que eu considero cabal para encerrar esse assunto de vez. Está lá, repetindo exatamente o que Jesus nos disse. Aquele que escraviza será escravizado. Aquele que fere será ferido. Aquele que matar pela espada será morto. Seu Carlos Augusto, nesses minutos finais, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Daí a importância de Allan Kardec ter colocado para a nossa meditação essa frase que é lapidar. É uma das
frases primordiais, bases, lapidares da nossa doutrina. Que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, face a face. Então, a religião hoje, para ser entendida plenamente, para que Jesus possa ser conhecido na profundidade dos seus ensinamentos, há a necessidade de utilizarmos a razão, porque todo o evangelho do Senhor se sustenta na razão. Jesus deixou isso muito claro. Por isso é que ele nos pediu que nós adorássemos Deus em espírito e verdade. E eu, então, culminaria dizendo e repetindo que Deus é de absoluta justiça, mas também de misericórdia. Ele não está por aí a distribuir para gáudio do seu sadismo medalhas para uns e chagas para outros. Ele não distribui riqueza e saúde para uns, muito menos dores, sofrimentos e miséria para outros. Nós temos que compreender que essas diferenças só se justificam pela reencarnação, como sustenta de forma racional e inquestionável a doutrina espírita. Carlos Augusto, muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pelas suas elucidações em torno de textos, às vezes difíceis, delicados, do Antigo, do Novo Testamento. E você que nos acompanhou, permaneça conosco, porque a Vida em Foco prossegue. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, a indagação de hoje nos é enviada por Ana Maria Cavalier e é a seguinte: como proceder para receber auxílio dos espíritos superiores a fim de seguir o caminho certo? Ana, a resposta é relativamente simples, o que não significa seja fácil de colocar em prática. Os espíritos superiores são os nossos irmãos mais velhos e mais sábios. Eles já avançaram bastante na senda do progresso e encontram genuína alegria em auxiliar os que desejam lhes seguir os passos. A evolução espiritual pressupõe a superação de inúmeros vícios, os quais derivam do egoísmo e do orgulho. O egoísmo faz com que o próprio bem-estar pareça mais importante do que a paz e a vida dos semelhantes. Já o orgulho impede o ser de reconhecer seus erros, por se considerar infalível ou, ao menos, superior aos outros homens. Então, o melhor meio de atrair a atenção e o auxílio dos espíritos superiores é se dispor a melhorar a cada dia. Esforçar-se para desenvolver compaixão e interesse pelos sofrimentos dos outros, dispondo-se a agir em favor deles. E também disciplinar-se para identificar no próprio caráter ou convicções o que carece de correção. Para vencer o orgulho, é importante, em cada embate ou discussão, pensar: eu posso estar errado. Com base nessa premissa, prestar atenção nos argumentos dos outros e questionar as próprias certezas. Caso identificado algum erro, tratar logo de corrigi-lo, sem alarde ou desespero. Sempre que percebem alguém com essa disposição sincera de ajudar e entender o semelhante, e também de corrigir os próprios erros, os espíritos superiores o auxiliam com alegria, orientam, inspiram e fortalecem para que ele identifique a conduta correta e a realize de forma resoluta e serena. Pode-se dizer que os espíritos superiores são professores imensamente sábios e desejosos de ensinar. Respeitosos da liberdade de seus alunos, apenas aguardam que estes demonstrem sincera vontade de aprender. Fique agora com Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós voltaremos a um tema que já foi abordado no episódio anterior, mas que merece um aprofundamento. Qual a credibilidade das traduções? Para responder a essa pergunta, primeiro nós precisamos refletir sobre um ponto. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, na sua maior parte. Alguns pequenos trechos estão em aramaico.
E o Novo Testamento foi escrito em grego da época helênica, o grego comum. Considerando isso e a idade desses textos, quando alguém se propõe a fazer uma tradução da Bíblia, ele precisa fazer uma escolha inicial. O que ele pretende? Facilitar o texto para o leitor de hoje ou resgatar a riqueza dos textos originais? Dependendo da opção que o tradutor faz, ele terá um tipo de trabalho ou outro. Vamos imaginar as chamadas traduções na linguagem de hoje. O que pretende alguém que faz uma tradução desse tipo? Ele pretende facilitar a compreensão de um texto que tem 3.000, 4.000 anos para alguém que vive nos dias de hoje. E geralmente para alguém que, por não ter tido acesso a uma educação mais profunda ou até mesmo a uma educação formal, precisa de uma linguagem mais comum, mais popular, mais corriqueira. É um trabalho válido? Com certeza. Nós precisamos reconhecer o mérito desse esforço e o quanto esse tipo de trabalho contribui para a compreensão das pessoas que não têm acesso ao texto original ou mesmo a um texto mais complexo, num português mais clássico. O que nós precisamos compreender é que quando você traduz um texto original de 3.000 anos para uma linguagem corriqueira do dia a dia, nós temos que contar com um percentual alto de erro e com um percentual mais alto ainda de interpretação do próprio tradutor. O que queremos dizer com isso? Quando você faz uma tradução na linguagem de hoje, a margem de interpretação do tradutor é muito grande, porque ele precisa adaptar o texto à linguagem corriqueira. Ao passo que quando alguém se propõe a fazer uma tradução, recuperando a riqueza do texto original, a sua margem de interpretação é menor. O resultado, então, ele é, de certo modo, mais próximo do que o que é aquele que se propôs a fazer um trabalho de tradução na linguagem de hoje. Quando a gente considera esses dois aspectos, nós conseguimos fazer um julgamento mais justo do trabalho. Se você tem nas suas mãos uma Bíblia com a linguagem mais clássica, com um português mais erudito, você está diante, possivelmente, de alguém que tentou fazer um trabalho de resgate do texto original, embora todas as dificuldades que um trabalho desse apresente. E quando você tem nas suas mãos um texto com a linguagem mais corriqueira, mais fluente, mais acessível, certamente, seguramente, você tem em mãos um trabalho de alguém que pretende facilitar a compreensão, mas que acaba trazendo uma forte dose da sua própria interpretação, da sua própria compreensão do texto para a sua tradução. Feita essa distinção, se você tiver isso em mente quando abre a sua Bíblia, poderá fazer um grande proveito da leitura. Mas se você acreditar que todas as traduções são iguais e que todas têm o mesmo objetivo, você corre o risco de acreditar que existe no original aquilo que, na verdade, é pura interpretação do tradutor. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco retorna ao seu lar na semana que vem. Você também pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe! Mande suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Esperamos você. Tenha uma ótima semana.